Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui essa noite. Será um prazer trazer a palavra do Senhor hoje. Como foi dito já, estaremos dando continuidade ao estudo em Eclesiastes e hoje vamos meditar um pouco sobre o capítulo 2, versículo 18 ao 26. Vamos refletir um pouco sobre a vaidade do trabalho à parte de Deus. Eclesiastes 2, do 18 ao 26, diz assim: Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Portanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado destes, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Irmãos, vamos orar. Senhor Pai, obrigado por essa palavra. Que o Senhor ilumine o nosso coração, nos dê entendimento. Fala através de mim, Pai. Que cada palavra saída da minha boca possa ser dirigida pelo Senhor. Que o Senhor nos dê compreensão, nos dê também atenção, Pai, em minha ministração da Tua palavra. É assim que a gente ora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra Eclesiastes quer dizer aquele a quem fala ou aquele a quem se dirige a uma assembleia. Entendendo isso, fica mais fácil a gente compreender por que o autor do livro se auto-intitula de O Pregador. É bem fato que a maioria dos estudiosos entende que o autor desse livro foi Salomão. Há pouca divergência, outra corrente já crê que foi num período pós-exílico que foi escrito. Mas, segundo o próprio livro, o autor se descreve como o pregador. E o pregador, ele tem uma premissa nesse livro escrito. E a premissa é: tudo é vaidade. Partindo dessa premissa, então, ele vai tentar comprovar essa vaidade diante do mundo todo, diante de nossas atitudes. E ele começa fazendo isso através das suas experiências próprias. A gente estudou semana retrasada que o pregador vai nos mostrar a tolice, a vaidade de buscar sabedoria à parte de Deus. Depois a gente aprendeu, o pregador nos ensinou a tolice, a vaidade de buscar prazer à parte de Deus. E esta noite a gente vai aprender que é vaidade também buscar trabalho ou trabalhar à parte de Deus. Outra coisa que a gente também precisa deixar bem claro aqui é que a palavra vaidade, que é usada aqui em todo o livro, é bem diferente do que a gente geralmente usa, o termo que geralmente a gente usa. Geralmente a gente usa vaidade
para descrever alguém, né, aquela pessoa que é muito preocupada com sua aparência. Não, esse termo está contido nesse termo maior que ele fala aqui, nesse sentido maior. Vaidade que o pregador fala é tudo aquilo que é vão, passageiro, é vapor. E é a partir desse conceito que a gente vai entender toda a mensagem. Deus, quando nos criou, Ele não nos criou para sermos vaidosos. Não. Ele nos criou para gozarmos de uma eternidade ao lado dEle. E no momento que fomos criados, Deus ali já nos deu um trabalho. Era o trabalho do homem cuidar do jardim, administrar o restante da criação. Mas o homem então pecou contra Deus. E por causa desse pecado, o homem agora sofreu consequências no agir do seu trabalho. O homem agora, para trabalhar, teria que suar a camisa, ia ser algo mais enfadonho. Criou-se espinhos e abrolhos nas plantações. E isso veio em consequência do nosso pecado. Mas também em consequência do nosso pecado, nós começamos a distorcer a forma de trabalhar. Nós passamos a distorcer a forma que a gente exerce o ofício que Deus nos deu. Antes, o que era para ser para a glória de Deus, agora a gente usa de forma vaidosa. E é assim que ele começa o versículo 18, nos mostrando de uma maneira, uma característica de que estamos exercendo o nosso trabalho de forma vaidosa. É o que ele diz, leiamos, versículo 18. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. A primeira característica que define a gente, que define que o nosso trabalho está sendo exercido de modo vaidoso, é quando a gente tenta ter controle sobre o nosso legado, sobre a nossa herança. A impressão que dá, lendo o versículo 18, é que o pregador estava exercendo suas atividades normalmente, e ele parou e começou a refletir que todo o resultado daquele esforço, daquele labor, seria entregue de mão beijada ao seu sucessor, ao seu herdeiro. E quem é que ia garantir que ia ser um tolo, se ia ser um sábio? E é disso que consiste a vaidade. Querer controlar um legado, uma herança que a gente não vai ter controle. O próprio Salomão, se for pensarmos no caso dele, ele pegou de mão beijada um reino do seu pai. Ele pegou um reino já estabelecido de Davi. E sabe o que ele fez? Ele foi mais sábio, ele expandiu o reino, ele não agiu como um tolo. Ele fortificou as muralhas, ele aumentou o exército, geograficamente o reino se expandiu, fez grandes construções, a mais famosa dela é o templo do Senhor, e então ele morreu. E o filho dele, Roboão, quando assumiu, logo no começo, botou tudo a perder. Dividiu o reino. E não foi divisão de 50% para cada lado, não. Ele perdeu 10/12 de todo o reino. Jogou no lixo tudo que os antecessores dele haviam construído. Nós, irmãos, não precisamos tentar controlar o nosso legado. Mesmo que os nossos filhos sejam pessoas mais sábias até mesmo do que nós, nossos netos, bisnetos, vai haver um na nossa sucessão que será um tolo. Vai haver algumas gerações que vão botar tudo a perder. Então, irmão, não faz sentido tentar ter controle sobre a nossa herança. Mesmo que eles sejam pessoas sábias, ainda assim que fossem todos sábios, eles estão sujeitos às circunstâncias. Eles podem valorizar aquela propriedade que você vai deixar para ele, pode expandir os negócios da família. Mas aí vem uma pandemia como essa, e então ele é forçado a fechar as portas do comércio. Ou então eles ficam doentes e é obrigado a vender aquela terra, aquele imóvel para tratar da doença. Então, irmãos, de uma forma ou de outra, o nosso legado, a nossa herança vai chegar a um fim. E vai chegar a um fim porque nós também chegamos ao fim. Nós somos passageiros, nós somos vaidosos, nós somos vãos. E as obras das nossas mãos, o nosso legado também.
Por isso que é vaidade. A segunda característica que o pregador fala, que define um trabalho sendo exercido de forma vaidosa, é quando o trabalho é exercido sem descanso. É o que ele diz no versículo 23. Porque todos os seus dias são cheios de dor, e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Talvez isso seja cada vez mais comum em nossos dias, né? Talvez você conheça alguém, ou talvez você seja aquela pessoa viciada em trabalho. Trabalha, trabalha, trabalha e não consegue parar. Trabalha a semana toda e chega no fim de semana, leva a papelada do serviço, o notebook do escritório e trabalha no fim de semana também. Ou até mesmo nós jovens, né? Que muitas vezes só fazemos estudar, não temos um trabalho remunerado propriamente dito. E aí a gente coloca um peso de entrar no mercado de trabalho, e a graduação, depois pós-graduação, tem que ser fluente em inglês, craque em informática, participar de convenções, congressos, e aí a gente também não consegue descansar. Está se preparando para uma prova, para um Enem, para um concurso, aí tira um dia para ir no cinema, aí chega alguém e diz assim, enquanto você está lá relaxando, o seu concorrente está estudando. E aí você fica naquele peso, naquele medo e não consegue descansar. O fim é o que diz o versículo aqui, os nossos dias são cheios de dor, o trabalho é desgostoso e nem de noite o nosso coração descansa. É isso que resulta uma vida dessa forma. É isso. Eu refletindo melhor sobre essa questão, à luz de toda a palavra de Deus, eu percebi que muitas vezes a gente trabalha sem descansar por pecados maiores. Na verdade, o trabalho sem descanso é reflexo de outros pecados que muitas vezes já estão enraizados no nosso coração e a gente nem percebe. Talvez um principal é o pecado do orgulho. Se eu não fizer, não tem quem faça. Eu não posso tirar as férias porque não tem ninguém bom o suficiente para me substituir aqui na empresa. Isso é orgulho, isso é vaidade. E isso leva a um trabalho sem descanso, um trabalho vão. Outro pecado que também nos impulsiona a trabalhar sem descansar, a trabalhar de forma vaidosa, é o temor dos homens. A gente ajunta trabalho para a gente, acumula, porque a gente quer o elogio do nosso chefe, do nosso colega, e aí eu abro mão do meu tempo de qualidade com minha família, abro mão do meu descanso físico, da minha saúde mental, porque não basta só eu ser um bom funcionário, não basta só eu fazer bem o meu trabalho, eu preciso ser reconhecido, valorizado. E aí eu acumulo trabalho sem parar para ganhar o tapinha nas costas. E muitas vezes, irmãos, esse pecado é comum no nosso meio, no meio do serviço de Deus. Pessoas que trabalham, que abraçam ministérios e mais ministérios, porque querem o elogio, o reconhecimento dos seus líderes. Infelizmente, precisamos ficar vigilantes quanto a esse mal. Outro pecado que nos motiva a trabalhar sem descansar é o pecado da idolatria. E aqui eu quero especificar diretamente para aquelas pessoas que, pela graça de Deus, conseguiram um emprego na área da sua vocação, que amam o que fazem, que realmente exercem seu ofício com prazer, com gosto. Nossas vocações foram dadas por Deus para a glória dele, nossos gostos pessoais, né? Aí entra a questão do entretenimento, do lazer. Todos nós temos áreas desse tipo, né? Futebol, cinema, música. E nós temos uma predisposição natural para essas áreas. E por causa dessa predisposição natural, a gente tende a passar mais tempo nessas áreas do que lhe é devido. Sabedoria está muito relacionada a dar valor devido às coisas. Saber encontrar o valor daquela coisa e valorizá-la da forma que lhe é devida, nem a mais, nem a menos. E as nossas vocações, nossos gostos naturais,
geralmente roubam mais tempo do que lhe é devido, mais dinheiro, mais atenção, mais força nossa. E quando isso coincide com o nosso trabalho, com o nosso emprego, a gente passa tudo isso para a nossa profissão. E aí a gente não consegue mais viver sem fazer aquilo. O trabalho que antes, a vocação que antes foi dada por Deus para glorificar a Ele, passa a ser uma fonte de prazer e não um meio. A gente trabalha porque gosta e porque busca prazer naquilo. A gente trabalha porque aquilo nos dá prazer e satisfação. Não mais o próprio Deus. A gente tira Deus e fica só com o trabalho. E assim a gente cai em idolatria. A gente troca o Criador pela coisa criada. O último pecado que eu gostaria de citar aqui, que nos leva a um trabalho sem descanso, é o pecado da avareza, o amor ao dinheiro. Talvez seja o mais famoso de todos. Pessoas que trabalham porque querem poder comprar bens materiais, querem fazer viagens e mais viagens, comer do bom e do melhor. E é por isso que essas pessoas se esforçam tanto. O problema disso tudo é que essas pessoas não entendem que a prosperidade, a bênção de um trabalho, é, em última instância, dependente de Deus e não de seu esforço. Nosso esforço é importante, sim, claro, mas em última instância é Deus que abençoa o nosso trabalho. Salmo 27 vai deixar isso bem claro. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se o Senhor não guardar a cidade, o sentinela trabalhou em vão. Mesmo ele sendo uma pessoa capacitada, habilidosa, atenciosa, em última instância, a guarda da cidade depende de Deus. Em última instância, a casa edificada não depende dos trabalhos dos edificadores, depende da bênção de Deus sobre eles. Quem bota o pão na nossa mesa não é o nosso trabalho, é Deus. E Ele faz isso mediante o nosso trabalho. O trabalho é um meio de Deus suprir nossas necessidades, e não um fim. Por isso que quando a gente olha nesse versículo, com outra perspectiva, a gente vai entender isso. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas e se o Senhor guardar a cidade? Então o sentinela não vigiou em vão. O trabalho dele foi abençoado. Deus guarda a cidade mediante a vigília do sentinela. Deus edifica a casa mediante o trabalho dos construtores. O nosso trabalho é um meio de Deus abençoar, e não um fim em si mesmo. Jamais podemos esquecer isso. Esse versículo nos dá a perspectiva correta. Nem nos leva a trabalhar, sem parar, sem descansar, e nem nos leva a uma vida de cruzar os braços e ser preguiçoso. Não. Nos coloca numa perspectiva correta de trabalho. E automaticamente, uma perspectiva correta de trabalho vai nos levar a uma perspectiva correta de descanso. Não tem como. Se nós temos uma perspectiva errada de trabalho, nós temos um conceito também errado de descanso. Se trabalhamos da forma errada, descansamos da forma errada. Trabalho e descanso, eles sempre estão juntos, lado a lado. O próprio Deus, quando criou o mundo, Ele fez em 6 dias e no 7º Ele descansou. Isso quer dizer que até hoje Ele descansa? Não. Jesus disse em João 5,17 que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O próprio Cristo, quando estava na cruz, disse: está consumado, ou seja, o trabalho está feito. Isso quer dizer que Jesus não trabalha mais? Não. Ele está à destra de Deus, governando sua igreja, intercedendo por nós. Nós, quando estivermos para sempre com o Senhor, no novo céu e na nova terra, o que nós vamos fazer lá? Apocalipse 22:3 diz que nós vamos trabalhar. Lá, nós vamos servir ao Senhor. Mas também
tem outras passagens na Bíblia que também diz, como Hebreus 4:10, que nós estaremos descansando das nossas obras. Trabalho e descanso devem estar sempre juntos, lado a lado. É entendendo isso que o pregador agora vai nos começar a mostrar a forma correta. Se primeiro ele mostrou a forma distorcida, agora ele vai direcionar a gente para uma forma correta de trabalhar, uma forma que não é vaidosa. Antes ele falava o comentário e dizia, isso é vaidade. Agora ele diz, isso vem da mão do Senhor. É o que ele diz no versículo 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Descanso não é só ficar deitado, dormindo. Não. Descanso é equivalente a desfrutar das obras de suas mãos, do fruto do seu trabalho. O versículo vai dizer, desfrutar o que conseguiu o seu trabalho. É você desfrutando do seu trabalho. Não é você trabalhando para que o seu herdeiro desfrute do seu trabalho. Não. É você desfrutando do seu trabalho. E uma atitude que também deveríamos ter era desfrutar do nosso trabalho com os nossos sucessores, com os nossos filhos. Outra perspectiva que o pregador traz para corrigir essa visão distorcida de trabalho é no versículo 25. Diz assim, versículo 26, perdão. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele junte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Sabe por que a gente não deve se preocupar com o nosso legado, com a nossa herança? Porque no fim das contas, Deus é o Senhor de tudo. Lembra o que a gente foi comentado no começo da pregação? Ele é o Criador de todas as coisas, cabe a gente só administrar. E por Ele ser Criador de tudo, tudo é dele. As nossas posses é dele. Sabe por que os cristãos não fazem o que bem entendem com seus corpos, com seu dinheiro, não vivem de todo jeito? Porque a gente entende que essas coisas pertencem ao Senhor e não a nós. E é por causa disso que a gente deve usá-las de uma forma agradável a Ele, sabendo que vamos prestar contas um dia. Tudo, não tem 1 centímetro quadrado dessa terra que não seja do Senhor Jesus. E no fim de tudo, Ele vai pegar a obra, o resultado do trabalho dos ímpios das nações e vai entregar nas mãos daqueles que agradam a Ele. Agora tem uma grande questão. Ele vai dar para aqueles que agradam a Ele. No versículo 24, que fala de desfrutar da obra do seu trabalho, diz assim, separado deste, ou seja, de Deus, quem pode se alegrar ou comer? E esse é o grande problema. Não é simplesmente mudar a nossa atitude, a gente não consegue. Eu vou agora começar a desfrutar do fruto do meu trabalho. Não. Eu agora vou descansar porque Deus, no fim das contas, vai me entregar. Não podemos. Não podemos por nós mesmos. Por quê? Porque estamos separados de Cristo. Estamos separados de Deus. E somos também desagradáveis a Ele. A única forma de recebermos essas promessas é estando unido a Deus, sendo agradável a Ele. E de que forma conseguimos isso? Só existe um jeito, mediante o seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo, viveu a vida perfeita, uma vida santa, uma vida agradável a Deus, uma vida sem vaidade, a vida que eu e você deveríamos viver, e morreu a morte que nós deveríamos morrer, uma morte amaldiçoada, uma morte vergonhosa, uma morte debaixo da ira de Deus. E sabe o que Ele fez com toda essa obra dEle, o fruto dessa justiça? Ele nos entrega de mão beijada, entrega para os seus filhos,
para aqueles que creem em seu nome e se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram da sua vida vaidosa. É somente mediante o Filho agradável de Deus que podemos ser agradáveis ao próprio Deus. Nós somos seres vaidosos e é por isso que as nossas obras são vaidosas. O fruto do nosso trabalho vai passar igual a gente. Mas Cristo, Ele é eterno. E a sua palavra dura para sempre. O seu reino permanece de geração a geração. As obras que Ele faz é eterna porque Ele é eterno. É somente em Cristo que nós podemos desenvolver um trabalho que não é vão. É em Cristo, como diz 1 Coríntios 15:58. Nosso trabalho nele não é vão. Está ligado àquele que não passa. Está ligado àquele que não passa. Somente em Cristo que também podemos descansar. Entendendo esse legado que Ele deixa aos seus filhos, um trabalho perfeito, um trabalho concluído, que podemos, enfim, descansar das nossas fadigas e viver para a glória dEle. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração agradecendo pela palavra do Senhor. Foi uma mensagem breve, uma reflexão. Próximo sábado estaremos dando continuidade aos estudos em Eclesiastes, aprendendo mais. Mas vamos fazer uma breve oração, pedindo para que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Eu, particularmente, tenho muito que aprender com isso. Oremos, irmãos, me acompanhem. Senhor, obrigado por Tua palavra, Pai. Obrigado por falar aos nossos corações. Obrigado por nos desafiar, Pai. Nos ajude a praticar o que foi dito aqui. Nos ajude, Pai, a sermos pessoas menos vaidosas, a trabalhar, Pai, pensando na Sua glória, pensando no bem comum, não em dinheiro, não em reconhecimento, não fazer do nosso trabalho uma idolatria. Nos ajude a trabalhar de modo agradável a Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, e usa-nos onde o Senhor tem nos colocado, para sermos diferentes, para sermos sal e luz, Pai. E que Seu nome seja glorificado ali naquele ambiente. É assim que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde já quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. O vídeo vai ficar gravado aqui no canal da igreja. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Compartilhe o link. E desde já também fazemos o convite para amanhã, às 6 horas, estaremos tendo o nosso culto solene aqui. E será uma bênção, que a gente possa, mesmo ainda estando distante um do outro, que a gente possa cultuar junto ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração, encerrando aqui esse momento, esse culto, e em seguida estaremos terminando. Senhor, obrigado, Pai, por este momento, por esta noite, pelos louvores entoados aqui, pela Tua palavra, Pai. Nos ajude a viver de um modo agradável a Ti. Que o Senhor receba a glória em todo momento da nossa vida, Pai. Que o Senhor receba esse culto como uma oferta agradável a Ti, Pai. Cuida da vida de cada um, Pai. Nos dá paz, nos livra de todo o mal. Cuida dos nossos familiares, Pai, em meio a essa pandemia que vem nos assolando, Pai. Que o Senhor possa, em breve, nos dar a alegria de estarmos reunidos aqui juntos, podendo cultuar a Ti, pessoalmente, um próximo ao outro, Pai. Ansiamos por esse momento de retorno. Até lá, Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria para lidar com essa situação. Obrigado por este culto, obrigado por ter nos edificado. Recebe a glória que lhe é devida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.